Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar do Sebrae. Meu nome é Aurélio Viana, trabalho aqui no Sebrae, sou analista técnico e hoje nós vamos falar um pouco sobre o fluxo de caixa, essa ferramenta extraordinária que o Sebrae tem, que o Sebrae criou, essa cartilha. O Sebrae elaborou uma cartilha específica sobre fluxo de caixa. Esse daí é um problema muito recorrente dos empresários. Muitos empresários não fazem o seu fluxo de caixa, não têm o fluxo de caixa, não conhecem o que é o fluxo de caixa. Então, o objetivo desta cartilha é justamente falar um pouco sobre esse instrumento e como que esse instrumento pode auxiliar o empresário na tomada de decisões financeiras na empresa. Vai participar com a gente, está participando com a gente, eu convido agora o Rodrigo Dias Rosa, nosso consultor do Sebrae, que vai estar conosco hoje à tarde e que também vai falar sobre a cartilha do fluxo de caixa. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Aurélio, boa tarde a todos que estão aqui, nos assistindo em várias plataformas. Então, para mim é mais uma honra, estar com vocês, estar com o Sebrae. E agora falando algo bem interessante, que é tomar conta do dinheiro da empresa, Então, vamos falar um pouco sobre fluxo de caixa. Então, a gente vai, no decorrer desse bate-papo, Eu gosto de dizer assim, Aurélio, nosso bate-papo, a gente vai trazer algumas questões e uma cartilha. Nós apresentamos uma cartilha sobre o MEI e agora outra cartilha desenvolvida pelo Sebrae Sergipe para orientar justamente você, empresário, você microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, empresário como um todo, como fazer, como elaborar o seu fluxo de caixa. Exatamente. E aí nós já vamos iniciar, já mostrando essa ferramenta, pedir para o Rodrigo colocar aí, já, e a gente vai começar a bater um bate-papo sobre ela, sobre a cartilha, qual é o conteúdo dela e como que vocês vão poder trabalhar com a cartilha. Importante lembrar que a cartilha ela está lá disponível no site do Sebrae, tá? Do Sebrae Sergipe, sebraesergipe.com.br, e também, caso você queira solicitar a cartilha, você pode enviar um e-mail para relacionamento.se@sebrae.com.br, que aí você vai receber ela via e-mail. Mas ela também está disponível lá para ser baixada gratuitamente lá no portal do Sebrae Sergipe. Vamos lá, Rodrigo? Vamos, Então, assim, só para a gente contextualizar o porquê dessa cartilha, Então, assim, logo a gente estava conversando, os consultores do Sebrae, juntamente com a unidade de atendimento individual e a unidade de ambiente de negócio, através de Ana Tereza, gestora, e Ana Maria Anitta, gestora da UAM. E aí a gente estava discutindo quais ferramentas poderiam ser feitas para poder auxiliar diretamente ao microempreendedor individual, ao empresário. E aí a gente foi desenvolvido uma cartilha pelo Sebrae, que o nome da cartilha é Navegando sobre os Efeitos do CODIV, a verdade que ninguém te contou de como cuidar do seu dinheiro. Então, essa cartilha está lá disponível. A gente começa, vou passando ela aqui, então nós temos todo o corpo técnico que tem trabalhado. Essa cartilha é um projeto que vão sair outras edições, então é um projeto como um todo, são 5 cartilhas que vão ser desenvolvidas, então essa é a primeira, então essa é a gestão financeira e fluxo de caixa. Vamos ter outras cartilhas que vai ser estratégia de ações, negociações e prazos, definição de prioridades e levantamento de despesas. Então, a gente começou logo com fluxo de caixa, porque logo quando começou a parte da pandemia, nós estávamos conseguindo fazer venda e agora estão chegando os tributos, eu preciso ter dinheiro para tocar o meu negócio, agora eu preciso de quanto realmente? E por isso foi desenvolvido logo a de fluxo de caixa, que o nome fluxo de caixa, o pessoal fala em inglês, Eu gosto de dizer assim, eu não gosto muito de falar as palavras em inglês, mas em inglês quer dizer cash flow, que é fluxo de caixa, nada mais do que uma ferramenta financeira que ela serve para apurar
o saldo disponível em seu negócio, que tecnicamente a gente acaba muitas vezes dizendo de você a liquidez do seu negócio. Como nós tivemos até uma live também, não foi, Aurélio, sobre gestão financeira, a gente conversou um pouco sobre isso. Então, o fluxo de caixa, ele te dá a orientação de como você precisa fazer para tomar decisões. Então, se eu tenho dinheiro mesmo para pagar as minhas despesas. Então, assim, a cartilha, ela vem... algo bem interessante que a gente tentou fazer com essa cartilha é que ela fosse desenvolvida de uma forma simples e didática, de forma que pudesse atender a todo o público. Então, não quer dizer... Existe a técnica, porém não quer dizer que a gente está jogando a técnica fora. A técnica existe e é algo bem interessante, né, Aurélio? Quando a gente vê assim, quando a gente olha logo o fluxo de caixa todo montado, é uma planilha enorme e já assusta a gente, né? Então, como foi que nós pensamos? Vamos construir o fluxo de caixa aos pouquinhos, com alguns passos, e nesses passos, de forma que você possa fazer tanto no seu empreendimento, no caderno, pode ser feito na própria cartilha, pode imprimir a cartilha, pode ser feito no Excel, em várias formas. O que importa é que seja feito, que tenha informações. E aí, dessa forma, a gente pensou como? Vamos fazer a forma mais simples para que todo mundo consiga desenvolver. E aí, com isso, a cartilha ela começa a passar as 5 etapas para montar o fluxo de caixa. Então, a primeira etapa que a gente vai começar a falar com vocês vão ver, a gente vai montar o fluxo de caixa aqui aos pouquinhos, né? A primeira etapa, a gente precisa saber quanto nós temos de dinheiro. Tanto de dinheiro na gaveta, né, lá no seu empreendimento, quanto de dinheiro que a gente chama no caixa da empresa, quanto você tem também de dinheiro no banco, né? Porque faz parte do que a gente chama da disponibilidades. A segunda etapa, ela parte para você verificar as possíveis entradas de dinheiro. Então, a gente vai fazer daqui a pouco, passo a passo. A terceira etapa, começar a listar as saídas desse dinheiro. Então, eu já tenho um saldo, já tenho uma projeção de quanto vou receber, e aí eu vou ter a projeção de quanto tenho a pagar. A quarta etapa, você vai saber o seu saldo operacional, se eu estou ficando no azul ou no vermelho, que o ideal é todo mundo estar no azul, não é isso, Aurélio? Isso. O ideal é esse, né? E, né, por quinto, a gente começa a ter o saldo final do caixa. Então, uma das coisas que nós estávamos discutindo na hora de montar esse caixa, era no fluxo de caixa, era justamente o seguinte: como podemos desenvolver de alguma forma que não assuste você empresário, não assuste você empreendedor. Então, vamos fazer de forma didática para que todo mundo consiga compreender melhor, né, o seu dia a dia. De início, a gente começa logo o seguinte, ó. Vamos começar com o saldo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto eu tenho de dinheiro. E aí, isso que é muito importante, né, Aurélio? Porque às vezes no dia a dia, às vezes a gente não sabe nem quanto tem guardado, ou quanto tem no caixa, ou quanto tem várias coisas, porque vai misturando, vai mexendo, entra dinheiro, sai dinheiro, e muitas vezes não anota, e fica uma confusão patrimonial. E aí, muitas vezes, a gente vai contar o caixa, não sabe quantas e quantas vezes no final do dia, se você pegar o que vendeu e conta no caixa, não tem aquele valor. Então, são situações que tem no dia a dia, né? E aí, o primeiro passo... Ainda mais que é importante lembrar, só fazendo uma observação, que aí, no fluxo de caixa, nós estamos falando de entradas e saídas. Nós estamos falando de fluxo. Nós não estamos falando de vendas. Tá? Isso daí é que fique bem claro, né? Você pode ter uma outra ferramenta que a gente até já falou, que é o controle de caixa, que é o controle de vendas, né? O controle de faturamento, onde você vai anotar tudo que você vende, mas isso daí não é o faturamento, é entrada ou saída de recurso financeiro. Às vezes, uma empresa vendeu hoje R$ 1.000, mas está com caixa zerado, porque vendeu tudo positivo. Ou está até com caixa negativo, porque vendeu os R$ 1.000 todo a prazo, mas teve uma continha de luz, por exemplo, de R$ 100 que efetuou o pagamento, saiu dinheiro. Então, o saldo do caixa diário foi negativo. É importante frisar que aí nós estamos falando de entrada e saída de dinheiro. Então, é muito importante que os empresários façam esse controle. Né? E é bem interessante porque, assim, bem colocado por Aurélio,
porque o caixa, ele registra o que aconteceu, né? E aí Sim. nós temos o controle de vendas, que registra as vendas. E aqui a gente vai registrar o futuro. Então, é como eu fico brincando, o caixa registra o passado, e o fluxo de caixa registra a projeção futura. Então, são coisas Exatamente. distintas. E aqui também a gente não vai saber o resultado da empresa, porque o resultado da empresa, se é lucro ou prejuízo, isso é regime de competência. Regime de competência, você registra a receita, registra as despesas, independentemente se recebeu ou não, você tem o resultado. Já aqui é o resultado Exatamente. de manutenção do financeiro, de manutenção da liquidez. Então, é bem lembrado, é bom colocar isso, bem frisar que aqui o fluxo de caixa você pode até fazer uma projeção próxima do seu resultado, mas não é o seu resultado, porque quantas e quantas vezes, Aurélio, a gente faz uma venda e recebe a perder de vista, né? Ou Isso. até a gente vendeu a prazo, né? É importante lembrar, né, e até a gente costuma chamar do resultado econômico e o resultado financeiro, né? Isso Muitas mesmo. vezes uma empresa ela está bem economicamente, por exemplo, uma empresa que teve uma receita de 20 mil e teve uma despesa de 10 mil, ela teve um lucro de 10 mil, 50%. Que empresa bacana, margem de lucro. Mas e financeiro? Se esses 20 mil você vendeu 50% à vista e 50% a prazo. E as suas despesas você pagou tudo à vista. Seu caixa é zero. Isso Porque se mesmo. você vendeu 20 mil e só recebeu 10 mil e pagou 10 mil das despesas à vista, seu caixa é zero. E agora? A situação financeira está boa? Não, mas a situação econômica está boa? Tá. A empresa dá lucro. Então é importante lembrar essas duas situações. A empresa, ela pode estar bem economicamente, vendendo e tendo lucro, mas pode estar péssimo financeiramente pelo fato de não controlar essas entradas e essas saídas que estão no fluxo de caixa. E é bem interessante, né, Aurélio? Porque, assim, a empresa ela pode perpetuar com vários prejuízos. Mas quando ela está com Sim, questão, ela está em insolvência financeira, ela não consegue sobreviver muitas vezes porque você não tem esse recurso para poder pagar as contas. Então, e às vezes esse recurso pode ser porque eu fiz um emprego de um dinheiro de forma equivocada. Um exemplo, comecei a ganhar um dinheiro e resolvi logo comprar um carro, aquele carrão. E aí esqueço que tem altos e baixos. E nesses altos e baixos, no momento, como a gente popularmente chama das vacas magras, né? E aí, cadê a gordura para se queimar, né? Então, agora. Então, é o que nós estamos passando nesse momento. Então, aquelas empresas que não vinham guardando a reserva de recursos para emergências, que até contabilmente a gente chama de reserva para contingência, né? Então, se eu não vinha tendo essa reserva, quando eu chego agora, o que é que acontece? Não vou conseguir pagar as contas. Porque muitas empresas também estão quebrando por não ter recursos e nem ter projeção de fluxo de caixa que não vinha fazendo em prever situações como essa. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a avaliar, né? Eu gosto até de dizer, coisas que o Sebrae sempre passou nos treinamentos, nos cursos que nós temos de gestão financeira, tudo isso é passado. Então, às vezes a gente não consegue no dia a dia levar tanto, porque o empresário tem tanta coisa para fazer e às vezes vai deixando de lado o registro dessas questões financeiras, né? Um exemplo bem claro que a gente pode falar, o pessoal que é de treinamento. Treinamento, geralmente, dezembro, janeiro e fevereiro, são meses que o público não quer fazer curso, porque tem final de ano, janeiro, férias, fevereiro, carnaval, aí se começa a pensar em treinamento a partir de março. Mas quando chega em março, o que foi que aconteceu? Covid-19. E aí, se eu tenho somente presencial e não me reinvento, o que é que acontece? Cai novamente meu faturamento. Então, aquela reserva que estava prevista se queima toda agora. E se eu não tinha reserva, pior ainda, vou fechar meus negócios, né? Então, assim, o fluxo de caixa, ele nos dá essa projeção que nos dá... Ele não quer dizer que o fluxo de caixa, por isso que a gente chama de fluxo de caixa projetado, a gente projeta situações. E eu gosto muito de dizer o seguinte, é melhor projetar situação, cenários
pessimistas, porque quando eu tenho um resultado, é melhor, no sentido assim, eu previ que ia ganhar somente 10 mil e ganhei 20, do que eu fazer projeções otimistas e isso eu não consegui cumprir, até o nosso psicológico fica ruim, né? Porque caiu, né, nossas projeções e agora como é que eu vou fazer? Então, são situações que a gente tem que ter cuidado. Então, aqui o fluxo de caixa, exatamente, o primeiro passo, quando a gente pensou, foi isso. O que é que nós podemos auxiliar um empresário nesse momento para manutenção do seu negócio? Então, logo foi pensado o quê? Vamos trabalhar fluxo de caixa para que ele fique sabendo quanto, né, você que está aí nos assistindo, fique sabendo quanto você tem de dinheiro, quanto você tem de previsão de recebimento, quanto você tem previsão de despesa, previsão de saída, para que você tome decisão de sentido de que, será que eu preciso pegar meu funcionário, reduzir a jornada de trabalho dele, ou eu tenho que fazer a suspensão dessa jornada de trabalho? O governo está postergando os tributos, mas ele está postergando para lá, outubro, novembro e dezembro. Mas quando chegar outubro, novembro e dezembro, eu vou ter que pagar. Ele não está dando isenção. Então, eu já tenho que projetar no meu fluxo de caixa que lá em novembro eu tenho 2 carnês do MEI, por exemplo, para pagar. Então, são situações que a gente vai no dia a dia, né? Então, aqui, nessa parte inicial, nós colocamos o saldo para que a gente possa saber quanto eu tenho hoje de recurso financeiro, certo? Quanto eu tenho hoje de recurso financeiro para que eu possa pagar minhas contas. Então, eu vou colocar aqui minha tela. Deixa eu colocar aqui minha tela aqui para vocês. Então, colocar aqui a cartilha. Pronto, aí na cartilha para vocês. Nesse primeiro passo, então a gente pensou como? Vamos fazer de forma por semanas. Então, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Então, hoje, se eu estou fazendo isso hoje, é bom que nós estamos no início do mês, então já consegui começar a pegar hoje aqui, ó. Vou colocar aí. Na primeira semana, eu vou colocar aqui quanto eu tenho de recurso hoje. Quanto eu tenho tanto no meu caixa, quanto eu tenho nas minhas contas bancárias. Coloquei aí, já fiz a primeira parte do fluxo de caixa. Só que com o fluxo de caixa, a gente agora vai para o segundo passo, que é listar as nossas possíveis entradas. Por que a gente fala possíveis entradas? Porque aqui a gente vai colocar carnê, boleto, vender na caderneta, não é isso, Aurélio? Vender lá na cadernetinha. E aí, será que eu vou receber? Não, isso não existe mais não, viu? Na nota promissória. Quem estiver trabalhando com isso daí, é bom começar, já deve tirar, viu? E outra coisa bem lembrado que a gente teve com o Aurélio há pouco, quando ele falou o seguinte: eu faço uma venda hoje, mas eu posso receber no mês seguinte. Isso pode acontecer se você vender no cartão de crédito. Geralmente, no cartão de crédito, você vendeu agora em junho, você não recebe em junho. Geralmente, você tem as datas para recebimento, né? Então, hoje, eu fiz uma venda, mas só vai entrar no meu financeiro a partir do próximo mês. Então, nesse caso, vai entrar no fluxo de caixa do próximo mês, minha previsão de recebimento. Então, nessa segunda parte, a gente vai fazer as nossas entradas previstas. Por que entrada prevista? Porque pode ser que o cliente esqueça de pagar a gente, né? Por isso que a Aurélio está falando aí, não tem a cadernetazinha, né? Porque o risco é alto, né, Aurélio? Já pensou se eu vendo tudo na caderneta e agora eu fico sem receber salário? E aí meus clientes todinhos estão lá, geralmente trabalham numa empresa e a empresa resolveu suspender o contrato, que vai demitir, ou então demitir muitos. Como é que eu vou receber? Então, são situações que a gente começa a colocar aqui para ter essa previsão. E eu gosto de falar o nome contábil, que a gente chama para aquelas pessoas que esquecem de pagar, que é devedor duvidoso. Tá? E tem até uma provisão que a gente chama lá na contabilidade, que é provisão para devedores duvidosos. Né? Bem bonito esse nome, né? Então, nós temos, né, a gente coloca aqui nossas previsões de recebimento. Então, quanto eu tenho a receber de carnê, de boleto, de duplicata, quanto eu tenho a receber do cartão de crédito, das vendas que eu fiz, o cartão de débito, outros recebimentos se tem outra forma. Então, é bom lembrar também, viu, pessoal? E aí que aqui é um modelo. Você pode ir acrescentando situações. Então, aqui é para um norte para ti. Então, tu vai anotando aí outras formas que você pode ter de recebimento. Então, Aurélio, eu tenho meu saldo, tenho minhas entradas, eu já sei quanto eu tenho de recursos previstos, minha previsão de recursos para poder pagar minhas contas.
Aí agora a gente vem para a linha de quê? Das saídas. E aí eu gosto muito de lembrar que a primeira saída que a gente colocou ali é a saída prevista de prolabore, retirada do proprietário. Quanto você tira para você, porque não pode misturar as contas, né, Aurélio? Tem negócio de pegar boleto do filho, pagar aqui na empresa, a escola do filho, pagar aqui. Então, nós temos um princípio contábil chamado princípio da entidade, onde quer dizer que os sócios respondem com suas despesas e não se mistura com as despesas da empresa. Então, você, microempreendedor individual, também você precisa separar o que é do MEI, do CNPJ, do que é seu, do CPF. Então, você vai tirar o seu salário, sua retirada. Então, você vai colocar aqui suas retiradas, pagamentos que eu vou fazer a fornecedor, e eu vou colocando se eu vou pagar na primeira semana, segunda semana, terceira semana, os pagamentos que eu tenho de água, luz. O interessante aqui, Aurélio, é que na entrada a gente vê um pouquinho, né? Pouca linha, né? Quando chega na saída é um monte de linha, né? Então, que a gente tem mais saídas do que entradas, né? Então, nós temos os pagamentos dos impostos, dos tributos. Então, o carnê do MEI, né, que precisa pagar mensalmente. Você que é MEPP, o carnê do Simples Nacional, né, o do PGDAS, que tem lá o DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Você que não é do Simples, mas assistindo aqui com a gente também, é uma microempresa que não é do Simples, os pagamentos do PIS, COFINS, ICMS, todos os tributos que vocês pagam, os pagamentos aos funcionários, né? Então, quanto eu pago de funcionários aqui, e outros pagamentos. Aí eu gosto até de lembrar que nesse momento de pandemia, nós temos um novo EPI que é obrigado as empresas terem, né? Que é o álcool em gel e as máscaras, né? Então, tem que colocar na nossa previsão quanto vamos gastar, porque de acordo com o nosso decreto do Estado, você tem que disponibilizar, se você abrir o seu negócio, tem que disponibilizar máscara para os seus clientes. E aí, automaticamente, o custo do seu negócio aumentou, né? E será que eu vou estar comprando e não vou colocar aqui? Eu tenho que colocar aqui também toda essa parte. Então, a gente já tem a entrada, já tem o saldo, já temos a saída. Dessa forma, nós esperamos que o resultado fique em azul. E o resultado passa a ser, né, o saldo do fluxo de caixa. Então, o saldo do fluxo de caixa nada mais é do que caixa que você tem junto com o banco, mais todas as suas entradas, menos todas as suas saídas. Então, aqui você vai ter o resultado final. E esse resultado final, espero que seja azul. E se não for azul, aí vamos ter que tomar várias decisões, né, Aurélio? Então, Aurélio inclusive, aqui, o Leandro, ele vem perguntar justamente sobre isso, né? Ele diz aqui, estou no vermelho. Onde olhar o erro para corrigir? Como me preparar e organizar ainda mais nessa crise da Covid? Né? Então, onde olhar o erro para corrigir? Justamente aí no fluxo de caixa, olhar se você está tendo mais entradas ou mais saídas e verificar quais são as saídas que você pode postergar, que você pode deixar, pode negociar com o fornecedor para não fazer essa saída esse mês, postergar para o mês seguinte. Explique aí, Rodrigo, como é que ele pode olhar esse erro? Então, primeira coisa bem colocada por Aurélio. Primeiro passo, Leandro, de longe, viu? Goiás, viu? Anápolis, Goiás, ele, viu? Ô, Leandro, primeiro, seja bem-vindo aqui com a gente. Primeiro passo, tu precisa fazer o fluxo de caixa. Fazendo sua projeção de fluxo de caixa, você vai saber os gastos. Né? Eu vou adiantar um pouquinho a cartilha que vai sair mais na frente, que é o levantamento das despesas. Então, com o fluxo de caixa, você vai ficar sabendo quais são os dias, nesse caso estamos falando em semanas, quais as semanas que você vai ficar sem recurso para pagar as contas. Nós temos duas formas de sair do vermelho. Só tem duas formas. Uma, ou aumentar a receita, ou diminuir a despesa. Não tem outra. Não é isso, Aurélio? Ou aumenta a receita, ou diminui a despesa. Então, o ideal é que você faça os dois, né? Isso, só que aí tem uma observação importante. Aumentar a receita não depende do empresário, depende de vários fatores.
E não é fácil o aumentar a movimento receita. do mercado, uma Isso. demanda maior, Isso mesmo. mas o controle Se das reinventar despesas e dos agora, né? custos, Se isso reinventar nesse daí, momento. isso daí depende do empresário, e muito. Então, dessas duas opções, a segunda opção, ela depende muito do empresário. Porque pode ser que tenha despesas aí, Leandro, que tu tá tendo e que não são despesas necessárias. Então, quando a gente faz o fluxo de caixa, a gente começa a ter um norte para tomar decisões. E aí a gente começa a perceber o seguinte: se tu pega o que está lá no fluxo de caixa e verifica, começa a pegar essas despesas e começa a fazer o seguinte: essa despesa, ela é necessária para o meu negócio? Se eu não tiver ela, meu negócio deixa de funcionar ou cai a qualidade do meu negócio de forma que eu vou perder cliente? Se a resposta for sim, você não corta essa despesa. Porém, se a resposta for depende, aí você vai analisar o como você precisa diminuir essa despesa, não necessariamente cortar. Agora, se sua resposta, quando você começar a colocar essas despesas todinhas, forem essa despesa eu consigo cortar e não vai afetar o meu negócio no sentido de perder a qualidade ou perder cliente. Aí essa despesa corre e corta. Corta logo ela, porque é uma despesa que está sendo o que a gente chama de despesa supérflua, despesa desnecessária no momento que nós estamos passando. Então, lembre-se, o momento que nós estamos passando é o momento de segurar o caixa, tentar evitar saída de caixa. Sabe aquela... Eu gosto de sempre dizer o seguinte, que a empresa é como se fosse uma torneira que está quebrada em casa, que se você está lá em casa, na sua casa, e a torneira começa a pingar e você... Depois eu conserto, depois eu conserto, depois eu conserto. Só que aquela pingueira já está dando uma noção de que está tendo um desperdício. Só que é hoje, amanhã, e você não consegue resolver, não resolve porque tem outros afazeres no seu negócio. Até que aquela torneira ela quebra e vai e jorra água completamente na sua casa, no seu negócio. E aí é quando você se preocupa em consertar. A mesma coisa nós temos aqui com as despesas no fluxo de caixa. Nós temos despesas que são pequenas, que vão saindo e que a gente muitas vezes, é só R$1, é só R$10. E aí, quando chega no final do mês, dá um valor que pode ser até a conta da energia do seu negócio. Porque a conta de energia do seu negócio aí, você não pode cortar. Porque senão você não vai sobreviver. Então, são coisas que tem que ter cuidado. Sabe um exemplo que pode acontecer também nesse momento de pandemia? Verificando o fluxo de caixa, você percebe que está gastando horrores com internet. Só que veio a pandemia e você não está abrindo, o comércio está fechado, não tem como você abrir. E aí você está trabalhando home office, você e seus funcionários estão trabalhando na parte de home office. Como está trabalhando em home office, a internet lá do seu empreendimento você está pagando, porém não está usando. Então, qual a alternativa que pode fazer? Liga para pedir a suspensão. Pela legislação, você pode pedir a suspensão no contrato, tem um período que você pode pedir. Não é cancelamento, porque se for cancelamento, quando você for pedir para reativar, tem que pagar a taxa de instalação. Você pedir a suspensão. São coisas que podem ser feitas no dia a dia. Eu vou dizer um exemplo que aconteceu comigo. Quando entrou logo na pandemia, eu comecei a verificar aqui na nossa empresa o que poderia ser feito. E aí, na minha casa, que eu estou trabalhando de casa, né? Estou de casa aqui. E na minha casa, a primeira coisa que eu fiz, Aurélio, sabe o que foi? Eu liguei para a companhia de telefonia dizendo que ia cancelar a internet. Eles aumentaram minha internet 3 vezes mais. Olha, aumentaram 3 vezes. E pelo mesmo preço que eu tinha com a internet 3 vezes mais baixa. Porque eu disse que ia cancelar. Então, são coisas que você consegue, até porque eu precisava de uma internet melhor para poder estar aqui com vocês, fazendo as lives, fazendo os treinamentos que a gente tem feito. Então, assim, é uma despesa necessária nesse momento, mas é uma necessária que não necessariamente, até fica redundante, né? Não necessariamente aumentou meu orçamento. Pelo contrário, ficou o mesmo orçamento com a melhor qualidade. Então, são situações que a gente começa a verificar. A mesma coisa a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Isso pode acontecer com telefonia,
com internet, com aqueles alguns aparelhos que eram usados, que não está sendo mais usado, então você começa a ter uma redução de energia. Outra questão, com funcionário, você tem pode trabalhar a redução da jornada de trabalho, que permite até 50%, com redução de salário. Então, você pagava um salário mínimo, vai pagar meio salário mínimo, já afoga esse valor. E aí, então, são várias situações que podem ser tomadas. Agora, lembrando, eu só consigo tomar decisões como essa se eu tiver o quê? O fluxo de caixa que me dê um norte. Então, para tu, Leandro, verifica quais são as despesas que estão acontecendo que são desnecessárias. Sendo desnecessária, corta. Sendo extremamente necessária, mantém. E sendo mais ou menos, vamos dizer, intermediário, tenta reduzir. Eu consegui reduzir honorários com servidor, com nossos prestadores de serviços. Então, por quê? Todo mundo muita gente está passando dificuldade, cliente cancelando, e também ligar para o seu fornecedor. O que você não pode fazer é sumir. Se você some, você se torna aquele inadimplente. E seu fornecedor também, ele é empresário. Ele sabe que a mesma situação que você está passando, ele passa. Então, o problema que nós temos, né, Aurélia, é quando o pessoal some, né? Some, não quer dar satisfação, só aparece depois de 6 meses. E aí, isso que é ruim. Então, são coisas que você tem que fazer no dia a dia e fazer várias projeções. Então, são coisas... E o Sebrae está aqui te orientando no fluxo de caixa justamente para isso, para que você possa saber tomar um norte. E outra coisa bem interessante que a gente pode ter no fluxo de caixa é o seguinte: vamos dizer que eu percebo no meu fluxo de caixa que eu tenho valores a receber somente lá no dia 20. Para que eu vou fazer compra com o fornecedor para que eu pague no dia 15? Se eu coloco o vencimento dia 15, eu não vou ter dinheiro para pagar o fornecedor, porque eu só recebo no dia 20. E com isso, você começa a ter uma noção daquelas datas, até porque quando a gente vai fazer qualquer coisa, principalmente quando a gente vai fazer assim, um contrato de financiamento, contrato de energia, dependendo das companhias, eles perguntam qual data de vencimento a gente quer. Então, o fluxo de caixa justamente serve para isso. Quando a gente coloca esse fluxo de caixa, se eu recebo sempre no dia 20, aí o que é que eu aconselho? Faz uma margem de tempo aí de atraso. Vamos dizer, se eu recebo sempre dia 20, coloca 2, 3 dias mais para frente. Não vamos botar que eu vou pagar para você, fornecedor, dia 25, porque dia 20, se meu cliente atrasar 2 dias, eu ainda recebo e consigo pagar. São situações que podem ser tomadas. E aí a gente evita um cheque especial, que o fluxo de caixa não é essa orientação, né? Um cheque especial, um cartão de crédito, que são juros altíssimos, né? Então, são coisas que a gente tem que ter um cuidado bem grande, né? Exatamente. Ô, Aurélio, nós temos vários cursos na gestão financeira, né? Isso que o Sebrae disponibiliza, que o Leonardo está até perguntando, você indicaria algum curso de aperfeiçoamento na parte financeira? O Sebrae tem diversos cursos. Fala aí um pouquinho, Aurélio, dos cursos que nós temos. A gente tem um curso online de gestão financeira, que é bem simples, mas bem objetivo e prático, tem a duração de 3 horas, tá? O nome do curso é Gestão Financeira, e vai falar sobre tudo isso. Além disso, muito material que está disponibilizado lá no conteúdo do site sebraesergipe.com.br. Tem um material lá falando sobre o fluxo de caixa, como fazer, tem planilhas financeiras também, que pode te auxiliar, Leandro. Então, assim, tem vários cursos, tem o curso também do fluxo de caixa, que é mais específico, mas você pode fazer online, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, entendeu? Só voltando ao que o Rodrigo falou, falar que o fluxo de caixa é como se fosse uma bola de cristal do empresário. Ou seja, aquela bola de cristal, devo comprar isso, devo gastar isso, devo fazer isso, deixa eu olhar aqui a bola de cristal, o que é que ela vai me dizer. Então, assim,
ela é um guia, o fluxo de caixa ele é um guia que deve ser utilizado diariamente pelo empresário. Agora, um ponto importante que o Rodrigo até já colocou aí é que tem que se haver disciplina, registro correto, porque de nada adianta você ter um fluxo de caixa em que você faz esses registros quinzenalmente ou mensalmente. Nunca você vai ter um fluxo de caixa atualizado. Então, esse fluxo de caixa, ele tem que ser atualizado. Teve entrada, atualiza. Teve saída, atualiza. Teve futura entrada, atualiza. Vendi a prazo. Vou lá e coloco a data provável que eu vou receber. Comprei a prazo, coloco a data que a duplicata vai vir. E assim sucessivamente. Então, tem que ser feito diariamente, tem que ser feito um controle diário, porque senão você vai se perder. Vocês viram que são tabelas, e se você não faz esse controle diariamente, vai chegar o momento que você não vai saber onde está, tá? Então, assim, tem que ter essa disciplina e organização. Uma coisa a gente percebe, as pessoas que começam a fazer, se interessam, gostam, vai virar uma rotina, vai fazer parte da sua rotina. Todos os dias você vai estar olhando para ele, vai estar cuidando dele. Não, e é bem interessante mesmo isso, como a Aurélio está falando, porque o fluxo de caixa ele não é difícil ser feito. Ele só é trabalhoso porque você tem que ser feito todos os dias, até porque tem entrada e saída de dinheiro praticamente todos os dias. Porém, um cuidado que a gente tem que ter é que não pode acumular. Então, se você atrasa 3 dias, já são 3 dias atrasada para você atualizar 3 dias e ainda é o dia atual, e aí vira uma bola de neve. Então, é isso que faz com que muitas vezes não ande o negócio no sentido de saber o fluxo de caixa. E aí uma dica que eu digo para você, empresário, você pode... Ah, Rodrigo, eu não tenho tempo. Mas com certeza você tem alguém que pode estar te auxiliando nisso. Né? Então, às vezes, quando eu estou fazendo consultoria via Sebrae, às vezes eu estou lá no Comei. Ah, Rodrigo, eu não tenho condições de fazer isso não por causa disso. Mas você tem um filho? Tem. Quanto da sua filha? Tem 12 anos? Tem. Ela já sabe ler, já sabe escrever, já sabe colocar um número, não sabe? Sabe. Então, pronto, coloca para ela ir passando isso ali e aí vai. Então, não necessariamente você, empresário, precisa estar fazendo. Precisa que seja feito o fluxo de caixa, para que dê informação. E bem colocado com o Aurélio, quando ele diz o seguinte, tem que ser feito de forma real, porque senão a gente vai ter a resposta... O resultado vai ser fictício e você vai estar se enganando a você mesmo, né? E aí eu gosto sempre de dizer que para que funcione o fluxo de caixa, nós temos que ter números confiáveis. Porque se não for número confiáveis, não adiantou se fazer esse fluxo de caixa muitas vezes, porque o resultado vai ser errado. Então, o fluxo de caixa, vocês podem perceber que a gente foi feito fazendo ele com a forma que vai juntando essas etapas e no final você já vai estar com ele pronto. Então, nós temos até uma planilha, tem até que alguém perguntou aqui de planilha, Baruch, o Baruch, né? Perguntou, foi criado um modelo no Google Planilhas para compartilhar. Caso alguém não saiba criar uma, parabéns pelos esses webinars, obrigado aí, o Baruch. Né? Só uma dúvida mesmo, eu gosto de usar as ferramentas do Google. Não sei se tem lá no Google, mas tem no Sebrae. Isso, Sebrae, eu vou mostrar aqui agora a planilha que a gente fez, isso. Várias planilhas lá disponíveis para você baixar, o Baruch. Viu? E com relação a isso, eu vou colocar aqui a planilha que a gente desenvolveu, porque assim, a gente fez essa cartilha, né? Então, o Sebrae desenvolveu essa cartilha e junto com ela foi desenvolvida uma planilha também para você. Então, bem colocado quando o Baruch fala aqui a questão do modelo. Então, no site também do Sebrae tem um modelo que foi desenvolvido da planilha de fluxo de caixa. Então, nós temos aqui um modelo onde você pode preencher ele no seu negócio. Então, esse modelo você pode baixar tranquilamente aí no site do Sebrae. E como foi que nós fizemos? Fizemos uma aba para as entradas. Então, eu vou dizer assim, eu tenho quanto de saldo
previsto, saldo inicial, os valores de caixa no banco. Ah, não, eu tenho R$ 2.000 aqui. Peraí que eu estou preenchendo no lugar errado. Peraí. Eu tenho saldo inicial de R$ 2.000. Pronto. Olha que quando eu digo que tem 2.000, ele já vai para as outras semanas. Por que ele já vai para as outras semanas? Porque se é um saldo, o saldo ele já vai automaticamente. E está bem interessante que ele está bloqueado as células, de forma que você não consegue fazer, né, o preenchimento equivocado. E aí nós vamos ter o recebimento. Então eu tenho quanto a receber aqui de carnê? Eu tenho R$ 1.500. Eu tenho de cartão de crédito de vendas que eu fiz o mês passado, que estão previstas por receber. Geralmente, eu vou dizer que o cartão de crédito vai me pagar na segunda semana. Então, eu tenho aqui 3.000 para receber na segunda semana. Tem outros recebimentos? Não. Então, olha que eu tenho aqui o valor do saldo inicial, mais minhas R$ 3.500 da primeira semana para poder ter recurso. Pode ver que ele está aumentando porque eu não preenchi as saídas, e as saídas a gente vai preencher aqui na parte de saída em si. Quanto eu tenho de retirada do Prolabore? Eu vou tirar quando? No primeira, na segunda, na terceira ou na quarta semana? Vamos dizer que eu vou tirar R$ 1.000 na primeira semana. Tem um fornecedor para pagar? Em qual semana eu vou pagar o fornecedor? Ah, vou pagar aqui R$ 3.000 na terceira semana. Tenho água, energia, tudo isso para pagar. Vou pagar, vamos dizer o seguinte, na quarta semana que eu tenho aqui para pagar, juntando tudo, vou botar R$ 700. Tenho alguns prestadores de serviço que fizeram serviços para minha empresa, que aí eu tenho que pagar, foram serviços que eu tive que pagar toda semana R$ 1.000. Os tributos que eu tenho para pagar lá, né? Eu vou botar aqui R$ 100. Vamos botar assim de forma. E geralmente os tributos vencem, né? Lá no dia 20, né? Isso, Aurélio, lá no Simples Nacional. Então, vou botar aqui terceira semana. Vou botar aqui terceira semana, vou botar R$ 500, certo? E aí eu tenho. Oi. Ô, Rodrigo, é importante lembrar que essa planilha que está aí, que você está mostrando, é só um modelo de planilha. O modelo. Tá? Isso mesmo. Um modelo bem simplificado. Mas lá no site do Sebrae, nós temos planilhas mais complexas, maiores, com mais colunas, com mais linhas, mais detalhadas para empresas maiores. Esse daí é apenas um modelo que a gente está disponibilizando, mas lá no site do Sebrae tem inúmeros modelos de planilha. Isso mesmo, porque aí você pode ir adaptando ao seu negócio, entendeu? Então, aqui é só um modelo de como você pode desenvolver e levar isso para o seu empreendimento. Então, aqui nós temos, eu percebo que na primeira semana eu tenho um saldo de 1.500, mas na terceira semana já começa a ficar negativo. E aí, terceira e quarta semana, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. E aí é onde passa aquela questão, eu como gestor, quais decisões eu vou tomar para que, a partir da terceira semana, eu tenha dinheiro para pagar as contas, eu tenha liquidez. Então, é justamente isso que a cartilha traz para vocês e a planilha desenvolvida traz para vocês. Então, nesse caso aí, eu posso fazer uma promoção, vamos dizer, pague à vista e tenha tantos por cento de desconto, já para que o dinheiro entre, eu não preciso entrar no cheque especial. Eu posso ligar para um cliente que está previsto a me pagar na quarta semana, aí eu peço para que ele antecipe. Se ele antecipar, eu posso dar um desconto que é menor do que os juros que eu vou pagar se eu usar o cheque especial ou o cartão de crédito, e com isso eu consigo arcar minhas despesas sem pagar juros. Então, são várias decisões que podem ser tomadas com uma planilha simples. Então, a ideia, como a gente tinha conversado lá no início, a ideia da cartilha foi trazer algo bem simples, porque muitas vezes a gente tem um monte de coisa, um monte de ferramenta e não sabe nem usar. E muitas vezes a gente não sabe nem ter o resultado. Então, o objetivo foi trazer algo bem simples mesmo, para que possa ser utilizado por qualquer um. Tanto você, potencial empreendedor, tanto você que já é MEI, você que é microempresa, empresa de pequeno porte, empresário, e até você também nas suas contas pessoais, porque o fluxo de caixa,
é justamente entrada e saída de recursos. Então, você pode até adaptar para a sua vida pessoal mesmo e verificar o valor que você tem para pagar. Não é isso, Aurélio? Isso. Importante lembrar também, frisar, pessoal, que esse fluxo de caixa que vocês estão montando aí é o fluxo de caixa da empresa. Seria interessante e é importante que você tenha o seu fluxo de caixa pessoal para suas despesas pessoais, que você separe o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. Esse erro tem sido cometido por muitas empresas, não só microempreendedores individuais, mas também micro e pequenas empresas, de misturar as finanças. Então, pega-se o dinheiro da empresa e aplica-se em pagamentos ou coisas pessoais, e o inverso também, pega dinheiro pessoal e coloca-se na empresa. Então, tem que separar as finanças. Se você consegue ter o fluxo de caixa na sua empresa, você consegue ter essa visão antecipada. Nós já atendemos no Sebrae muitos empresários que trouxeram o fluxo de caixa para a gente analisar, e lá no fluxo de caixa tinham despesas que não eram despesas do negócio, que eram despesas pessoais. Então, não se pode misturar. Despesas pessoais, você aconselhável ter uma planilha lá para suas despesas e receitas também pessoais. O da empresa é o da empresa, tanto para receita quanto para despesa. Porque se você não separar dinheiro da empresa, o dinheiro pessoal, depois você não vai conseguir identificar onde é que está o problema. Nós vimos aí, por exemplo, nesse exemplo que foi dado pelo Rodrigo, que na terceira semana o fluxo de caixa está negativo. Bom, pode ser que esteja negativo porque você está colocando alguma despesa pessoal que não se enquadra nas despesas da empresa. Então, é importante que você separe as finanças pessoais das finanças da empresa. Isso daí acontece principalmente com o microempreendedor individual, aquela pessoa que tem uma microempresa que trabalha sozinho. Por quê? Porque ele deduz: o dinheiro da empresa é o meu dinheiro. Então, se eu recebi, se a empresa recebeu, esse dinheiro a mim pertence, porque a empresa é minha, então, consequentemente, o dinheiro é meu. Esse daí não existe. O dinheiro é da empresa. Um dia, né, Rodrigo? Talvez ele vai ser seu, quando você retirar seu prolabore, por exemplo, que é o salário do dono, que é uma parte, que é um custo da empresa, que é um custo fixo da empresa. Outro erro também que muitas empresas cometem: saldo do caixa, quarta semana, R$ 5.000. Opa, é meu. Ora, veja que isso é um fluxo. Talvez na quarta semana você tenha esse fluxo positivo de 5.000. Mas na primeira semana do outro mês, que geralmente é o que vence tudo do mês passado, né? Se você tiver um débito de 5.000, significa que você não tem nada, amigo. Você tem 5.000 de caixa sobrando na última semana, mas tem 5.000 de caixa negativo na primeira semana, elas por elas. Aí o que é que acontece? Retiro os 5.000. O que é que vai acontecer? Vou ficar negativo em 10. Os 5 que já tem, que vai entrar naquela primeira semana do mês seguinte, e o que sobrou desse mês, que ele acha que sobrou. Esse não existe. Sobrou. Você dá empresa. Esse fluxo, ele é um ciclo. O mês termina, inicia o próximo. Por isso que foi até importante na planilha colocar isso mensalmente, para que você possa ver que um mês termina, mas o outro se inicia. A empresa não acabou ali, não.
Isso mesmo. E assim, é bem lembrado quando o Aurélio fala aqui a questão de misturar, e é uma coisa que acontece muito, é muito comum quando a gente está fazendo as consultas e as consultorias. Agora é um exemplo bem claro, nós estamos passando por um momento da declaração de imposto de renda que pessoa física, que é até dia 30/6. Se você mistura as contas, tem um percentual que você pode tirar de lucro da empresa para o sócio, sem pagar imposto de renda e sem pagar INSS. Se você mistura as contas, provavelmente esse percentual que você pode tirar, ele está sendo maior. E esse valor que você tirou, você pode ter que pagar imposto de renda na sua pessoa física, você MEI. Então, exemplo, empresa de serviço, né? Que é de serviço, a regra é que é 32% de lucro. Então, você só pode tirar 32% do seu MEI para a pessoa física. Se você tirar mais do que isso, você vai ter que pagar imposto de renda na pessoa física. Então, eu preciso ter muito cuidado nessas misturas. Então, nós estamos agora passando por um momento de declaração de imposto de renda que foi postergada até dia 30, né? E aí, bem interessante aqui, até a Gardênia comenta, né? Que a dor do Gardênia comenta assim, Rodrigo, a dor do Leandro é de muitos empresários, independentemente dessa pandemia. Mas acredito que essas orientações clareou muito, né? Que bom, né? Que bom, Gardênia sempre está nos acompanhando aqui, sempre dando informação para a gente, né? Tem que fazer uma retirada na FC, pessoa jurídica, e entrada na FC, na fluxo de caixa, deve ser na pessoa física, registrar despesa. Isso mesmo, fazer. Então, a gente faz dois fluxos de caixa, né? Um pessoa física e outro pessoa jurídica. Por quê? Lembrando, vocês são pessoas distintas. A pessoa jurídica é uma pessoa e a pessoa física é outra pessoa. É tanto que nós temos CNPJ e CPF. Então, são ter esse cuidado muito grande. E lembrando, se você não tem contabilidade sendo feita, existem os percentuais que podem ser retirados sem pagar imposto, sem pagar imposto de renda. Se tirar mais do que esse percentual, sem comprovação contábil, você vai ter que pagar imposto de renda na pessoa física. Então, a gente estava falando de fluxo de caixa, mas aqui acaba, como eu sou tributarista, então acaba trazendo um pouco de tributário também, né? Mas é bom para vocês saberem, não levarem multa por não ter declarado ou ter tirado dinheiro a mais do que poderia, né, Aurélio? Isso. Importante lembrar também que é imprescindível que você tenha uma conta corrente pessoa jurídica. Muitos MEIs procuram a gente e perguntam: e eu sou obrigado a ter uma conta da empresa, uma conta corrente da empresa? E aí, eu volto essas perguntas para vocês. Essa pergunta. Depois do que a gente falou, vocês acham que não é interessante ter a conta pessoa jurídica? Vocês viram que lá no saldo, não é somente o saldo em dinheiro, mas é saldo em conta das disponibilidades. Se você não tem uma conta de pessoa jurídica separado da sua conta pessoa física, você mistura tudo. Quer ver um exemplo, até falando que o Rodrigo comentou, do imposto de renda? Muitos MEIs, né, e aí eu vou atentar para o MEI, muitos MEIs, eles têm a maquineta do cartão e eles colocam a maquineta do cartão para receber os recebimentos das vendas no cartão na conta pessoa física. Então, veja, se esse dinheiro está entrando na conta pessoa física, gente, pessoa física não tem faturamento, tem rendimentos. Mas essa venda que ele fez é dela toda, não tem os custos para tirar da empresa, não tem o lucro dela para tirar. Então, vamos dizer que a pessoa chegou e vendeu 50 mil no cartão e botou tudo na conta de pessoa física, porque a maquineta já cai lá, o dinheiro. Vai para o imposto de renda, não é, Rodrigo? Isso mesmo. É renda, não é faturamento. Então, quando você tem uma conta corrente pessoa jurídica, você vai ter o seu saldo da empresa, vamos dizer que desses 50, para a empresa foi 40, 45, e para a pessoa física, 5. Você vai separar e vai jogar o seu na conta física. Na conta física, só movimentação dos
seus rendimentos. Muita gente ainda continua com a conta pessoa física e o pior de tudo é operando a empresa com a conta pessoa física. Isso, no médio e longo prazo, não é bom. Vai ter problemas, pode ter certeza que você pode vir a ter problemas no futuro. Com a Receita Federal, em relação à pessoa física, e também em relação ao MEI, já que esse dinheiro não está entrando para o MEI. Já pensou, Rodrigo? O MEI vai lá, declara o faturamento, 50 mil. Quando a Receita vai verificar, não Tudo entrou nada física. na conta da empresa. Entrou tudo na pessoa física. Porque muitas vezes acaba já fazendo a maquineta já até no CPF também, né? Então, na maquineta, muitas vezes já coloca já no CPF. E aí, quem faturou não foi o MEI. Quem faturou foi a pessoa física. E aí vai cair no imposto de renda na pessoa física. E os benefícios do MEI de não pagar imposto de renda, não pagar PIS, não pagar COFINS. O MEI não faturou. Quem faturou foi a pessoa física. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. É importante que tenha esse cuidado. Bem, a gente está chegando já ao final, né? Isso, então, o fluxo de caixa é justamente isso. Você vê que não é difícil, né? Então, vou deixar a palavra para Rodrigo para fazer as considerações finais, os agradecimentos, falar mais ainda alguma coisa para a gente poder terminar já. Vai lá, Rodrigo. Então, pessoal, eu quero agradecer ao Sebrae. Então, vocês podem ver que não é muito difícil fazer o fluxo de caixa. Não é difícil em si, ele é simples, ele é só trabalhoso, né? Porque você tem várias informações no dia a dia. Então, a ideia é essa, eu quero agradecer ao Sebrae por mais essa oportunidade, né? Então, a gente está sempre aqui à disposição do Sebrae. Então, o Sebrae está à disposição de você, empresário. Nós temos várias formas, nós temos treinamentos, temos as suas orientações no 0800, temos o atendimento via chat, tem o portal do Sebrae que vocês podem baixar, né, tanto a cartilha como a planilha. Então, tudo isso para você. Então, agradeço ao Sebrae, agradeço a unidade de atendimento individual na pessoa de Marianita, na pessoa de Ana Tereza, ao Ana, na pessoa de Marianita, que, né, oportunizou todo esse trabalho junto conosco, né, aos nossos diretores, doutor Emanuel, todos os diretores do Sebrae e também o nosso superintendente, né, Paulo Doirado. Então, a gente agradece, né, estamos sempre aqui à disposição de vocês. Muito obrigado mesmo. Aurélio, fique aí contigo. Pronto. Lembrar para vocês que no dia 5 de junho, na sexta-feira, às 17 horas, nós continuamos com a nossa série de webinars. Vocês estão convidados mais uma vez. Na sexta-feira, nós vamos falar de vendas online, o e-commerce, o Instagram, o WhatsApp, o Marketplace, e vai ser com o nosso colega Carlos Vinícius Doria, uma potência do Sebrae. Carlos Vinícius vai estar junto com a gente para falar de vendas online. Então, você que precisa aproveitar esse momento para trabalhar vendas online, não perca essa webinar na sexta-feira, às 17 horas. E aí, agradecemos mais uma vez a Rodrigo, agradecemos a vocês também que estiveram aqui com a gente. Lembrar para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês necessitarem de uma orientação técnica ou de uma consultoria, ligue 0800 570 0800. Nossa central de relacionamento irá atender, irá fazer o seu agendamento. Nós temos consultorias em diversos temas, como finanças, marketing, tá? Lembrando que a cartilha está disponível lá no site sebraesergipe.com.br e também pode ser obtida enviando um e-mail para relacionamento@se.sebrae.com.br. Lembrando que esse webinar vai ficar disponível lá no canal do YouTube. Então, se você gostou, indique para o seu amigo, indique para aquele empresário e para que ele possa também ter acesso a esse conteúdo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos em breve. Até mais.